Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Às vezes falha o seja muito bem-vinda, mas considere-se incluída também, certo? Na apresentação inicial. Ao curso, quem pensa enriquece. Vamos lá. Conferindo se o microfone tá ok aqui, tá? Dessa vez o microfone está funcionando novamente. Vamos falar um pouco sobre fé e um conceito fundamental sobre a fé que é contraintuitivo para o orgulho. Qual é esse conceito? O seguinte: primeiro você dá, depois você recebe. Primeiro você dá, depois você recebe. O que o orgulho costuma pensar? Primeiro eu mereço receber e depois eu dou alguma coisa. E o que a fé diz? Dê primeiro que você já vai receber. O que é seu já está sob encomenda. Acredite, ou seja, tenha fé e entregue. Dê esforço, trabalho, empenho, dedicação, tá? Então essa é uma grande verdade que muitas vezes acaba passando batida por conta do afã, ou seja, da ansiedade, do orgulho de você querer receber tudo de uma vez logo, tá? Você primeiro dá para depois ganhar. Assim como na natureza. Então, olha só. Primeiro você planta, depois você colhe, né, cara? Se você está colhendo primeiro, significa que você está colhendo o que alguém plantou antes. E aí entra a questão de você entregar para o próximo também. A sombra da árvore que você está curtindo hoje foi plantada muito antes de você nascer. Então, plante outras árvores também. O mesmo princípio se aplica na economia. Você está usufruindo de benefícios tecnológicos, conforto e várias outras benesses do mundo moderno que um monte de gente antes de você teve que ralar para conseguir. Então, dê prosseguimento a esse desenvolvimento e plante coisas que as outras pessoas vão poder usufruir, os seus descendentes vão poder usufruir. Isso vai melhorar a sua fé. Primeiro você planta para depois colher. Quanto mais indisciplinado e mimado dopaminergicamente você for, mais você vai querer resultados instantâneos. Mais você vai querer assim, eu tenho que fazer agora, eu tenho que ganhar agora. Sair do zero, eu tenho que chegar a 10 milhões de dólares em 10 minutos. É isso que o mimado dopaminérgico quer. E ele nunca vai satisfazer essa vontade, por quê? Porque sempre vai querer mais. Nunca está satisfeito. Por quê? Porque só pensa nele. Quando você pensar nos outros, aí você vai ficar satisfeito. Mesmo sem ter em 10 minutos os 10 milhões. Sacou? Quer dizer que você não vai ter os 10 milhões? Quer dizer que você vai ter, só que no tempo certo. Tá? Ah, Carbone, mas e se eu estiver dando muito e ganhando muito pouco? Legal. Aí, meu jovem, é uma questão de você ajustar. Isso acontece, você ganhar, você dar muito, tá? E ganhar pouco. Então, aí você precisa de conhecimento especializado para você entender esse equilíbrio de entrega e recebimento. E outra coisa, tá? Você pode também, você pode achar que está ganhando muito, mas na verdade está ganhando pouco. Se a sua régua, se a sua métrica é, por exemplo, a, a estatística mundial, um salário mínimo até que é bem legal para você se comparar com os outros. Tem gente que vive com muito menos que um salário mínimo por mês. Agora, você vai se comparar com a estatística do planeta, você deixa de levar em consideração todos os outros fatores que têm a ver com cada uma daquelas pessoas jogadas aí no balaio estatístico. Se você quer as fortunas e as riquezas, deixe de lado as muletas, entende que você pode chegar no topo, no primeiro lugar, se você estiver disposto a ralar para isso, a dar antes de ganhar. Esse equilíbrio, pensando em vendas, pensando em relacionamentos interpessoais de ganho, de
relações ganha-ganha, tá? E de entrega e ganho e recebimento, esse equilíbrio é fundamental para você cultivar relações positivas para você e, consequentemente, crescer na vida. Você tem 4 tipos de relações que você pode ter: perde e ganha, ganha-perde, perde-perde e ganha-ganha. Se as suas relações, se você acha que está mais um ganha-perde ou perde-ganha, você precisa equilibrar. Se está perde-perde, pelo amor de Deus, né? Não precisa nem falar, mas se você está no ganha-perde ou no perde-ganha, você não está tendo toda a riqueza que você poderia ter. Mesmo se você tiver no ganha-perde. É aí que parece contraintuitivo. Se as suas relações são de tal maneira que você ganha e o outro perde, você não está usufruindo todo o potencial de riqueza que você pode na sua vida. Então, qual que é a ideia? Faça que seja um ganha-ganha. Isso vai fazer a sua riqueza ser duradoura, ser perene e, consequentemente, abundante. Tá? Lembrando que não é maratona, é... Opa, foi um lapso freudiano aí. Não é 100 metros rasos, é uma maratona, tá? Então, se porventura vier na sua mente o pensamento de que não é maratona sim. Força o seu consciente, o seu subconsciente a entender que é maratona sim. Não adianta nada você dar um estirão nos primeiros 100 metros e depois não ter fôlego para continuar. É maratona sim, beleza? Então, bora lá. Primeiro você dá antes de ganhar. Vamos voltar lá para a tela, ok? Então, tenha relações ganha-ganha com as pessoas, tá? Isso a longo prazo vai te dar muito mais ganhos. Beleza? Bora lá. Então, olha só. Ligado a isso, tá? Aí um mini Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Considere essa declaração. Todos os pensamentos emocionalizados, ou seja, aos quais se deu sentimento, e misturados à fé, começam imediatamente a traduzir-se em seu equivalente físico. Cara, Bolão, o que quer dizer esse Ctrl+C, Ctrl+V aí do livro, tá? Como assim pensamento emocionalizado? É o seguinte, você tem um pensamento. Quando você imbui, quando você tempera esse pensamento com emoção, quando você puxa do seu repertório mental, das suas lembranças, das suas experiências e agrega emoção, significado para esse pensamento, com a maior profundidade possível, aí esse pensamento se traduz no seu equivalente físico, ou seja, começa a virar realidade. Agora, para isso você precisa colocar emoção, e para isso você precisa fazer esforço. Por exemplo, a questão lá do orfanato, tá? Vamos supor que você queira construir um orfanato. Aí você pensa assim, como é a dor do abandono que as crianças que não têm nenhum orfanato para ficar podem estar sentindo? Como é a dor da rejeição? Aí você começa a ficar puto, você já vai pensando nessas coisas e isso te deixa puto, te deixa aceso, né? Então, e as crianças que podem estar morrendo de fome porque não tem um orfanato, não tem um teto? E as crianças que podem estar, sabe, que nem zumbi aí, jogando a vida ao relento e em circunstâncias bem complicadas, bem difíceis, tá? Só porque não tem um amparo, não tem um cuidado, não tem um direcionamento correto. Aí você aí acordou, entendeu? Aí você pensa, pô, aí você fica puto. Em seguida, isso vai se traduzir na realidade, ou seja, cara, se eu penso nessas coisas e eu penso que eu posso conseguir dinheiro para realizar essas necessidades dessas pessoas, não tem por que eu não conseguir realizar isso, entende? O bem-estar de outras pessoas pode depender da minha ação ou falta dela. A minha negligência pode causar o mal do outro, pode causar o mal da criança lá que não tem nenhum orfanato para ficar. Aí você age. Aí você faz acontecer. Então perceba, quando você se conecta com a emoção, você faz acontecer. Conecte-se com a emoção e aí você sai da inércia rapidinho.
rapidinho. Então, por exemplo, outro exemplo. Vamos lá, pensando em você que... vamos supor que você tem aí um cônjuge, para falar bonito novamente, para não perder o hábito de falar palavras difíceis, tá? Vamos supor que você tem um namorado, uma namorada, ou um esposo, uma esposa, e você quer muito dinheiro para ter uma vida feliz com o seu cônjuge, tá? Com o seu esposo ou esposa. E aí você, ok, isso é só um pensamento, é um desejo. Vamos colocar emoção nesse desejo? Olha bem para a situação precária que você está. Olha bem para o que você poderia ter. E percebe que você fica olhando o TikTok ao invés de trabalhar. E não é nem porque você trabalha no marketing digital e tudo mais e tal, e é o seu trabalho, não. Você está olhando o TikTok para dar risadinha. Você está olhando o TikTok para ver vídeo de dancinha. Você põe no YouTube e clica em qualquer coisa que aparece na tua frente. Você abre o Instagram e você fica vendo, oh, nossa, olha esse corpo aqui, olha esse outro corpo aqui, uau, uau, uau. Isso tem que te deixar puto. Porque a vida real está acontecendo e você está desperdiçando a vida real com uma fantasia. Isso tem que te acender. E se não acender, pode ter certeza que a vida vai te cutucar cada vez mais forte até você se coçar e sair da inércia. Você tem que fazer alguma coisa para sair da lama, cara. Sair da lama mental, da lama emocional, da lama financeira, da lama espiritual. Você tem que fazer alguma coisa para sair disso. Senão, a lama vai só subir de nível. E uma hora você morre afogado na lama. A não ser que você mude a sua rotina, a sua vida. Muda. Muda, cara. Acorda. Coloca emoção nesse pensamento, nesse desejo e vê como você não faz. Talvez você pode estar ouvindo eu falar assim e pode estar com raiva de mim. Direciona essa raiva para você conseguir dinheiro. E aí a minha missão já foi cumprida. Direciona isso para você construir o seu patrimônio. E aí pronto. E aí você vai entender o porquê desse tipo de comparação. Entende que quando você adiciona emoção a algo que foi só pensado, você sai da inércia, você faz acontecer. A emoção, quando ela tá ligada à fé, é uma combinação imparável, bicho, imparável. Quando você tem emoção e você ainda tem fé que você vai conseguir, meu, você vira um rolo compressor, ninguém te para mais. Você tendo desejo, tendo fé e ainda emoção, cara, é o famoso fervor. Fervor. É quando a sua fé é tamanha que você consegue. Você já viu aquelas reportagens de curas milagrosas que a ciência não explica? A ciência humana não explica, mas a ciência espiritual explica. A fé explica. É uma fé tão forte, cara, tão forte, que ela é tão fervorosa que faz a coisa acontecer. E isso as pessoas estão fazendo muitas vezes inconscientemente. Imagina você pegar esse poder e usar conscientemente para conseguir as suas riquezas. Riquezas do intelecto, riquezas financeiras, riquezas sociais, riquezas de patrimônio, riquezas de todos os tipos ao seu dispor. Basta você saber como funciona a vida, cara. Basta você saber como é que funciona você conseguir as coisas. Mescle emoção ao que você quer e você vai conseguir o que você quiser. Beleza? Bora lá. Eu fiquei com emoção para falar isso daqui, tá? Então, as emoções, ou essa parte de sentimento, dos pensamentos, é o que dá vitalidade, cara. É o que dá vida, é o que dá ação, movimento para as coisas. E aí, o livro vai elaborar um pouco mais sobre 3 emoções, segundo o autor, tá? O autor chama isso de emoção, tá? Que ele considera fundamentais. As emoções de fé, que vimos até agora, amor, que vamos ver lá na frente, e sexo, também vamos ver lá na frente. Quando misturadas a qualquer impulso de pensamento,
dão a esse impulso de pensamento ação maior que qualquer uma dessas emoções isoladas. Ou seja, a fé, o fervor, o amor e o sexo. E aí você vai pensar assim, sexo, sabe, coito? Não, sexo dança. Sexo, você restaurar, digamos assim, a sua completude. Você ser uma pessoa fecunda, de ideias férteis, de ações férteis, de propósitos férteis para o mundo. Quando você se torna uma pessoa fértil, isso faz parte da emoção transmutada do sexo, tá? Porque o que é o sexo como emoção? Tá? Vamos voltar aqui. O que é o sexo como emoção? Pensando no macho, entrar na fêmea. Pensando na fêmea, ser entrada pelo macho. Basicamente, tanto é que as tomadas são assim também. Você tem o plug macho, o plug fêmea, segue essa linha de raciocínio. Tá bom. E na prática? O que é, como ideia masculina, você querer entrar ou adentrar ou penetrar alguma coisa? É você querer fecundar e isso tornar-se fértil, dar frutos. Então, que tipo de frutos as suas ações estão dando? As suas ações estão servindo só a você? Os frutos estão só sendo para você? Ou você está fazendo com as suas ações que outras pessoas se beneficiem também? Quanto mais férteis forem as suas ações, mais grana você vai ganhar. Quanto mais férteis forem as suas ações, mais grana você vai ganhar. E aí, essa grana, ela vem também com conhecimento especializado, tá? No sentido de você ter a gestão eficiente, as vendas eficientes, todo o marketing eficiente e tudo mais. Agora, o que sustenta esse conhecimento técnico são as emoções. Você pode ser um cara super técnico. Se você não tiver emoção, se você não tiver vitalidade agregada àquilo, de nada adianta. Agora, você pode ter muita emoção, muita vitalidade e tudo mais, mas se você não tiver o conhecimento técnico, aí também fica mediano. Então, tenha o conhecimento técnico, tenha a emoção. E lembre-se, os pensamentos, eles se mesclam a emoções positivas e negativas. E aí cabe a você escolher qual emoção você vai dar moral. Qual lobo você vai alimentar? O lobo do bem ou o lobo do mal? As emoções positivas ou as emoções negativas? E como é que se alimenta esse lobo? Com base, ou esses lobos, né? Com base nos seus pensamentos, os pensamentos que você permite que fiquem na sua mente. Mas aí já é assunto para o terceiro módulo, tá? A questão da autossugestão. Vamos voltar aqui para a parte da fé. Estimule as emoções positivas e, consequentemente, você vai eliminar as emoções negativas. A fé é uma emoção positiva. A fantasia, baseada no orgulho, baseada no medo, é negativa. Fantasia não é imaginação. Bom, aí nesse momento você já deve estar assim, né? Pronto, aí terminou de confundir totalmente a minha mente agora, usou um monte de termo difícil, ainda fala que fantasia é uma coisa, imaginação é outra e tudo mais. Carbonão, aí fica complicado, né, cara? Calma, jovem, calma, tá? Esse curso é um curso mega master extenso, são 50 anos de trabalhos aí do autor para ter esse livro feito, tá? Então calma, não é da noite pro dia que você vai entender tudo. Imaginação é uma coisa, fantasia é outra, tá? Imaginação é uma coisa. É você fazer exercício da sua mente. Agora, a fantasia é você subir o balão, entendeu? E não voltar mais. A imaginação, o balão, ele ainda está preso na realidade objetiva. Ele ainda tem uma âncora. E aí você consegue descer o balão e voltar para a realidade. Na fantasia, o balão sobe e sabe-se lá onde é que ele vai cair, entendeu? A mente, quando ela está com emoções positivas, ela fica favorável a você conseguir fé. E aí sim, com base no livro, você pode dar instruções ao seu subconsciente, que é o seu maior repertório mental da sua vida. Ou seja, qual que é que o autor está querendo dizer? Qual que é a linha de raciocínio aqui? Vamos lá. Quando você tem emoções positivas e quando você escolhe ter emoções positivas para você na sua vida, a mente ela fica favorável, receptiva a você desenvolver fé.
É aí que você entende a utilidade do seu desejo, a verdade do seu desejo, a veracidade do seu desejo. E, consequentemente, você fica mais favorável, mais suscetível a ter fé. O medo é uma emoção positiva? Não é. A inveja é uma emoção positiva? Não é. E aí é até meio que fácil, né? Você vai sabendo mais ou menos. O senso comum já diz o que é emoção positiva e o que é emoção negativa. A raiva é uma emoção positiva? Não é, cara. Não é. Mas das emoções negativas, é a que está mais perto de se tornar uma emoção positiva. Porque a raiva, ela é como um cavalo, sabe, meio selvagem que ficou meio agitadão. Se você direcionar certinho, se você puxar nas rédeas certinho, dá para domar fácil. Agora, o ódio, por exemplo, é muito mais forte, entende? No sentido de intensidade. E muito mais destrutivo também. Então, emoção negativa. E emoção positiva? Fé, amor, romance é uma emoção positiva. Romance, você se enamorar da vida que você pode ter. E pensa, toda vez que a gente fala de emoção positiva, a ideia tem a ver com os outros. Toda vez que se fala de emoção negativa, tem a ver com você mesmo. Tem a ver com a sua capacidade ou incapacidade de lidar com a realidade tal como ela é. Aí vira uma emoção negativa. Vira uma dissonância, pronto, mais uma palavra difícil, né? Vira como se fosse uma contradição, sabe? Uma tensão interna para você resolver. E aí fica você num estado de contração. Bom, eu sei que esse capítulo realmente nos superamos aí, né? Você que está assistindo, eu e todos os fios brancos de cabelo que eu tenho aqui para fazer um módulo denso pra caramba para você. Vai ter a versão light, tá? Se você só tá vendo essa versão mais pesada, tem a versão light do módulo 2, que você vai ver é só o básico. O que é para fazer isso, é isso, pronto, tá? Essa aqui é a versão completa, cara. Então a gente mergulha até o final mesmo, beleza? Então bora lá. Vamos ver aqui. A gente parou nessa parte aqui das emoções positivas e das emoções negativas, tá? Então, no próximo capítulo, vamos ver um esqueminha mental resumão para você que gosta de resumão, para entender, tá? Falamos sobre uma porrada de coisa e agora o que é para fazer para conseguir os milhões. Até o próximo vídeo!